Quando eu fiz psicologia, tinha um cara na sala, aqui igual a gente, conversando normalmente. Essa água tá disponível, né? Lógico, é sua. É que essa daí tava segurando a roupa. Ela botou uma pra você ali, Mas ó. a sua pra tá mim ali já... também. Nossa, nasceu outra aqui. Aqui é nossa spawnou. Não, produção, malditos ó. ninjas, esses. Mãos postos previstos de vem já. É a Dani Meu Ninja. Deus do céu. Desculpa. Ou Essa não. que eu continuar segurando a roupa. Isso. Ó, Mas comprem tá na disponível Insider, também. hein? A Insider é muito boa. Isso aí, merchan. Vamos lá. Ele tava aqui conversando igual a gente, né? E, conversando normal. Aí você ia falar com ele, ele fazia isso aqui, ó. Quem? Um aluno, na minha sala de aluno. psicologia, ele fazia assim. Normal, cara. Você olhava, não tinha nenhuma deformidade corporal fisicamente observável. E aí um dia eu falei, ô Pedro, né? Porque ele era cadeirante. Ele era, meu Deus do céu, tetraplégico? Tetraplégico. Não sei, não é Isso, sua sala, tetraplégico. duvido. Tetraplégico, é. E eu conversando com ele, eu falei, cara, mas eu tô vendo o aparelho aqui normal, né? Vamos falar dessa forma. Eu tô vendo o equipamento aqui normal, cara. Seu corpo não tem uma deformidade, cara. Sua perna tal é igual a minha. É muito, assim, claro que é um conceito bem óbvio, como a Cris falou, mas é muito chocante quando você constata isso, né? Falei, cara, e aí? Ele falou, não, quando eu tinha 18 anos, isso ele deve ter uns 40 e poucos hoje. No meu aniversário, eu fui num clube pular e tal, eu era mergulhador. Aí eu pulei na piscina, dei de cabeça no chão da piscina e ferrei aqui a C4. A cervical, C4? Não, C2. Enfim, entre C2 e C4. E tudo que tá pra baixo desligou. Você fala assim, Que cara, dor. o corpo do cara tá normal. É um fiozinho que desconectou. Não é estranho, cara? Muito. Você olhar isso? Porque, tipo assim, não é que ele amputa... Não, ele tem tudo. Normal, é muito esquisito, cara, você pensar isso. Né? Que numa queda... Como a gente é frágil, primeiro, acho que até o acidente dessa semana deixa bem claro isso, como Sim. que é muito rápido, né? Mas quando você para pra pensar na máquina, corpo humano, na máquina cérebro, cara, pra mim é um negócio assim, parece um baita de um demagogo falando, mas o parto, cara, é um milagre, porque você olha e fala assim, cara, não tem nada. A pessoa tá aqui do meu lado, do nada a barriga começa a crescer, sai uma coisinha inchada. Não é bem do nada. A gente precisa conversar sobre isso. Ué, Se você acha que é do nada, você tá Mas- correndo mas Você certo. é peraí. o time da boneca? é que assim, calma aí, é que assim, não, peraí, é que eu preciso perguntar, eu sou evangélico, não é o Espírito Santo? Olha, ou você sabe como é, ou você vai ter que conversar com sua esposa quando chegar em casa. Mas Beleza. é Mas é louco, né, cara? É A hora louco que você também vê, se tipo, você pensar sai que o falando, bebê, andando. no corpo da mulher, ele é um parasita. Ele é um parasitinha. E o Meu filho me chamava ela o de parasitinha. corpo humano, ele expele qualquer possibilidade de invasor ali, né? Tipo, Tanto que ele aguenta um tempo e... Cria uma inflamação, cria um negócio, e entra uma farpa no dedo, O cara. corpo humano joga fora. O corpo manda embora, inflama, você toma remédio, Uhum. tem que tirar, aquela, isso aqui. E nasce uma criatura dentro da mulher que muda os órgãos de lugar, tira as vitaminas do corpo dela, o que ela ingere de água, de alimento, a respiração dela muda, o jeito de andar dela muda e gera uma outra vida. É muito Não, maluco. é muito maluco. isso. Você começa a pensar, você fala assim, cara, você tem noção que tudo que você viveu, tudo que você passou, que você vai passar até o fim da vida, toda a sua história, ela sai andando pra lá e você, tipo assim, é uma outra vida. Ela decide as coisas dela, arca com as Sim. consequências, com os benefícios. Sim. Mas às vezes eu fico brisando nisso muito do doido. que da personalidade daquele ser, daquela criança, o que é genético, o que é hereditário e o que é criação. Vocês não ficam pensando É, muito o nisso? Tem umas Alberto tem um pesquisas diálogo bem interessantes curso relacionadas bastante, que vem entrando sempre no Nurture versus Nature, né? Aham. É- Vocês assistiram aquele É documentário bom dos demais, Trigêmeos? nossa, é bom Não vi, demais. não vi. Da Netflix? Cara, Falha de caráter, tinha que assistir. Falha você de tinha caráter, que ter tá assistido, vendo? irmão. Bonzão, me preparei pro Vênus, assisti. Vocês- Pode falar é. a respeito. esse Faço dever de casa, documentário... eu estudo a pauta. Você assistiu Assisti Human Escolhendo Brain o da sabor da BBC? pizza comigo? Vai, vamos lá. Você quer uma corrente? Quer uma corrente? Tô atrapalhando vocês? Tô atrapalhando alguma Não, coisa mas é aí um também? documentário muito legal. Conta a história, Yasmin, conta a É um história. documentário que conta a história de trigêmeos. Só que eles não sabiam. Você viu, cara? Trigêmeos, agora que eu me toquei. Surpreendente, Caraca, tem a bruxa também? Só que eles não foram criados juntos, eles não sabiam que eles tinham irmãos gêmeos. Não sabiam. Ah, tipo, trigêmeos, Separados. Battle Royale, um pra cada lado. Exato, um pra Saquei. cada lado, em outro propósito? estado. Sim, eles foram Esse é o separados. spoiler, esse é o são spoiler do master. documentário. Nossa, que bagulho bizarro, O cara. bagulho é descobrir por que eles não foram criados juntos, né? Mas, por acaso, um dos gêmeos foi estudar, foi fazer faculdade em um outro estado. Eles nunca iam se conhecer, provavelmente, porque era, sei lá, meados dos anos 70, É, dos anos né? 70. E não tinha internet, essas coisas, né? Eu já tô agoniada já. Então, Nossa, e aí... um negócio é bem assustador. esse cara chega na faculdade
E aí começam a chamar ele de outro nome. Tipo, cara, sei lá, Nick, que saudade, Nick. E ele, meu Deus. Tá? Aí andava, veio uma menina e deu um beijo nele. Ele falou, pera... Estão me confundindo com alguém, porque na minha escola ninguém falava comigo. Ninguém me dava beijo. Ninguém nunca falou com ele. E ele começou a ficar assim, encasquetado. Aí ele falou com um dos colegas da faculdade, falou, cara, deixa eu te falar, meu nome é tal, tá acontecendo isso. Daí ele, peraí, vem aqui. Levou ele para um orelhão. No orelhão ligou para esse amigo, que era de fato ele, e atendeu. É que eu inventei o nome, tá? E aí o cara atendeu. Ele falou, não. Cara, tem um cara muito parecido com você aqui na faculdade. Aí ele fala, eu preciso conhecer ele agora. Os dois pegam um carro e viajam pra conhecer. E aí eles se encontram. Que loucura. Beleza, eles se encontraram, eles são idênticos. Personalidade idêntica. Ah, é? O gosto pra mulher é o mesmo. O gosto pra música é o mesmo. E o terceiro? Calma. Até aí eles sabiam que eram 2. Nunca imaginariam que iam ter 3. Vai ter a continuação que eles encontram o quarto? Meu Deus, estamos chegando em Taubaté daqui a pouco. Tá aí, ó, origens. Você descobre do nada que você tem um gêmeo. E aí toda a cidade para. Começam a fazer matérias e sair no jornal desses 2 gêmeos que se encontram. Sim, porque é uma baita história. Uma baita história, Gêmeos beleza. que não se conheciam. Se for verídica, é uma baita história mesmo. Show, beleza. O terceiro gêmeo vê no jornal. Tá, um belo dia. Como assim a minha cara tá estampada no jornal com outros 2 caras? E aí as pessoas ligando pra ele. Cara, você tá no jornal? Você tá no jornal? Não sou eu, não sou eu. E aí eles se encontram, os 3 gêmeos. E aí se passa toda uma história. E eles ficam inseparáveis, eles terminam a faculdade. Aí um casa, outro tem filho e tal. Eles abrem um negócio juntos, eles vão pra todos os programas de TV. E aí que começam os estudos sobre o que era de fato hereditário, o que era de fato criação. Mas tem um fator muito assustador que acontece no meio, que eu não quero dar spoiler. Ah, pelo amor de Deus, então fala só pra mim. Tem um fator que eles foram vítimas de pesquisa científica. Ou seja, tudo isso era uma pesquisa? Tudo isso era uma pesquisa. O cara separou os gêmeos, vários gêmeos. Mas ele pediu autorização da família? Não sabiam, Ninguém sabia. Eles não eram filhos de nenhum dos pais. Eles foram para um centro de adoção. E aí separou. E todos que eram gêmeos idênticos que foram pro centro de adoção... Nossa, cara, igual cachorro, tá Eles começaram a separar... para fazer essa pesquisa. O que é hereditário e o que é criação. Aí principalmente doenças psicológicas. Aí um foi para uma classe muito, muito pobre, outro para classe média, outro para classe rica. Você vê que aí o signo já vai pro saco, né? Para descobrir o que é criação, o que é natureza. E, na verdade, existem várias pesquisas que foram feitas com esse tema e de forma ética. Que tem certos países nórdicos que tem muita documentação sobre gêmeos separados no nascimento, gêmeos idênticos separados no nascimento. Então, gêmeos idênticos, por algum motivo, se separaram por causa de adoção e tudo mais, adotou os 2. E aí eles observam o que aconteceu de igual, o que aconteceu de diferente. O ponto, eu acho que é mais interessante desse documentário, além dessa questão assustadora de que era uma pesquisa científica... Sim, era muito triste porque eles escolheram a mãe e o pai desses gêmeos que justamente tinham algumas doenças psicológicas. Você vai pra cá, você vai pra lá. E eles escolheram filhos de pessoas que tinham doenças psicológicas para saber se no desenvolvimento algum ia... Era uma enfermeira que tinha... Acho que era uma enfermeira... Enfim, era uma... Meu Deus. A mãe era cheia de problemas Cheia psicológicos. de problema. E o mais interessante do documentário... E eu caí nele por acaso, porque eu achei que era um filme. Eu não sabia que era um documentário, comecei a assistir. Você tava vendo o vídeo do cara lá, machistão. Cara, esse vídeo do cara machistão, filho, ele contamina. Se você tá na internet, você entrar e digitar o nome do cara, filho, seu algoritmo já era. É igual quando você clica em corte. Você clicou no corte do Vênus, filho. Não, o meu YouTube é só corte. O seu YouTube agora vai ter só corte do Vênus, que é excelente. Ótimo. Excelente. Fica mesmo. Assista só o Vênus mesmo. Melhor do que assistir o Machistão. Toda vez que ele vai no podcast, ele fala em prol desse podcast. Mas o Vênus é o que tem as conversas mais diferentes. Não, isso é verdade, isso é de verdade. Porque... Diferente é bom, né? O diferente é bom. É porque vocês têm personalidades muito distintas e vocês jogam os assuntos de forma bem distinta também. Por exemplo, esse documentário. Esse documentário. Nossa, agora, é incrível. Agora, eu tô o legal aqui agoniadíssima do documentário... Chorando quase. E você cria que dó, uma... Que dó, né?
Você cria um sentimento pelos trigêmeos Claro. porque eles são muito Não, e o legais pior é o e seguinte, carismáticos. não, e o pior- Você não imagina que a história vai chegar nisso. O pior é assim, é uma história real. Você podia ir no Google descobrir É tudo o que real. acontece. Mas você tá assim, Você com um sabe- filme. Quando, É, quando mas você vai eu acompanhando, fiz né? magistério e fiz pedagogia, né? E uma das coisas assim que a gente tem no magistério é psicologia da educação, e a gente fala sobre isso, sobre a criança, o que é da criança e o que é da criação, o que é da educação. E aí eu lembro uma vez que a professora estava falando sobre as crenças diferentes, né? Que tem uma linha que acredita que sim, que tudo já vem com a criança, que já vem ali o risquinho formado do que Provavelmente vai foi ser. Piaget versus Vygotsky, né? Que é o Vygotsky, é tudo social, tudo E construído. o que não. E a linha que acredita que não. Que é totalmente... que a criança nasce uma folha em branco. E aí eu lembro que eu falei pra ela exatamente essa frase. Eu falei, mas se ela nasce uma folha em branco, ela já é uma folha. Como é essa É. folha? É uma folha 4? É uma folha pautada? É uma folha exatamente. com linhas azuis ou pretas? É uma folha grande, uma folha pequena? Perfeito isso. Ainda que seja uma folha em branco, Ela já é uma folha. É uma Esse folha. seu argumento é, o gramatura. mesmo dos psicólogos. qual é a gramatura dessa folha? Sim. É uma Sim. folha de É. gramatura 90, 180? É uma cartolina? E o interessante é que eles têm essas personalidades no documentário, na história real, muito parecidas nos programas de TV. Os caras perguntavam pra eles, sei lá, um acontecimento. E aí os três respondiam a mesma coisa, falavam igual. Só que aí os caminhos começaram a se divergir. Porque um deles começou a desenvolver um problema psicológico. E aí as pessoas não perceberam. Só que na pesquisa se descobre que a falta de afeição da infância, a falta de afeição da criação, a falta de um cuidado, de uma atenção, foi primordial para que ele desenvolvesse isso. Sim, foi Foi um a causa, fator. foi o fator principal para que ele desenvolvesse isso daí. Tanto que ele preferia ficar com os pais dos outros do que irmãos com a família Sim. dele. do que com a família dele. E aí acontece E aí vem a influência do meio, né? Porque, É. na verdade, assim, os três eram iguais? Eram iguais. Mas esse aqui não lidou com os mesmos problemas que os outros. Então, na Exato. verdade, se você colocar esses dois neste problema, eles vão talvez ter o mesmo problema. E se você não fazer esse daqui lidar com esse problema, talvez ele esteja tão sadio quanto os outros. Sim. Então É. Tem um- Cara, mas isso é jogar com a vida humana, pelo amor de Não, Deus. mas- não, Quando mas- dá uma mas é dos- garrafada aqui, eles É, não, imagina quando eles descobrem isso. Vê E lá. foi ilegal. Foi ilegal. E foi descoberto por acaso, por um jornalista que estava Por um pesquisando. jornalista, porque o que eles Que faziam? isso, não dá pra os acreditar nisso não, cientistas, cara. os cientistas iam pra casa deles quando eles tinham 3 anos. E eles gostavam de lembrar disso. E eles começaram a lembrar que 3, 4 anos, 5, até os 7. E anotavam os comportamentos, usando a justificativa de que eles estavam indo ver... Estamos fazendo uma Ah, mas pesquisa a família sobre não sabia. lares adotivos. Foi um negócio meio CIA, então. Um negócio CIA. Não, meio... foi mega Foi assim, fechado. nós somos da adoção... Nem o governo sabia. nós somos da adoção e a gente quer estudar crianças adotadas, como que elas se desenvolvem. E claro que os Meu pais Deus, iam que ódio! acreditar. Mas você assiste Mas sempre aí, ó, conveniente. mas aí tem que falar um negócio. Porque você vê os caras comentando e tem um dos pesquisadores que dá entrevista.